Olá, bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos trabalhar o tempo geológico. Novamente eu vou me referir a essa forma, de quantificar as mudanças ocorridas no nosso planeta e o processo de formação do planeta Terra. Primeiramente, eu reporto a vocês a história a teoria do Big Bang. Essa teoria, que segundo a qual há cerca de 15 bilhões de anos surgiu o universo, a partir de um estado inicial em que estava em um único ponto concentrado toda a matéria, e desse impulso inicial gerou uma grande explosão, daí a expressão Big Bang, e dessa explosão repentina, e violenta, surgiu o universo, que desde então está em constante expansão, dando origem então às galáxias, ao Sol, aos asteroides, e aos planetas. Tudo é explicado nessa teoria da origem da matéria, que resultou na formação do universo. Avançando, eu já mostrei essa escala para vocês, que é a escala do tempo geológico. O tempo geológico que conta a passagem e as transformações ocorridas no nosso planeta desde sua origem. Como eu disse, o nosso planeta ele tem assim como o universo tem 15 bilhões de anos, o nosso planeta tem uma idade, segundo a coluna geológica, de 4,5 bilhões de anos. E dentro desse espaço, de tempo que os geólogos chamam de tempo profundo, que é uma quantificação enorme, você tem aqui então as eras geológicas, certo? Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico, que está distribuído justamente os 4,5 bilhões de anos. Durante esses 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta, em sua origem, ele era um planeta hostil à existência de vida, era praticamente impossível a existência de vida, porém, ao passar de bilhões e bilhões de anos, esse planeta vai modificando a sua estrutura, e vai permitir o surgimento da vida. Então, inicialmente, o nosso planeta ele era incandescente, Ele era incandescente, coberto aí então um material pastoso, em fusão constantes explosões, então era impossível a existência de vida. Com o passar dos milhões de anos, esse calor ele vai se resfriando, vai iniciando um processo de resfriamento do planeta e esse calor vai indo para o interior do planeta, enquanto que na sua superfície dá origem à formação dos oceanos, dos continentes. Veja só, então aqui a Terra primitiva, era formada por constantes explosões vulcânicas, lagos venenosos, com uma grande quantidade de gases, que não permitiam a existência de vida. Mas isso foi se modificando ao longo dos milhões de anos. E aqui a estrutura do nosso planeta. O nosso planeta, da sua superfície para o seu interior, ele é dividido em três camadas. A crosta, que vai de 30 a 70 quilômetros de profundidade. Essa crosta, ela é onde onde toda a civilização humana se desenvolveu, nessa superfície, essa pequena superfície aqui. Então, para vocês terem ideia, o homem com toda a sua tecnologia, até hoje o homem só conseguiu perfurar cerca de 11 quilômetros
né, da crosta terrestre. Depois disso é muito difícil, né, o processo, as brocas elas não resistem à pressão, ao calor, né, não conseguem mais perfurar. E aí nós temos o manto, né, que é essa segunda camada aqui, e vai chegar na parte mais interna do planeta, que é o núcleo, formado basicamente por níquel e ferro. Bom, aqui, né, para a existência de vida, então, no planeta Terra, é necessária a união dessa composição aqui, da camada líquida do planeta, formada pelos oceanos, rios e lagos, né, toda a água do planeta, que é a hidrosfera, que é a hidrosfera, toda a camada líquida do planeta é aqui, mares, oceanos, rios, né, está tudo aqui. Geleiras também faz parte da hidrosfera. A atmosfera, que é a camada gasosa, certo? O oxigênio e os gases, né? A litosfera, que é a camada sólida, na qual formam-se os continentes, né? E da união dos três nós temos então justamente a biosfera, a vida. Bem, vamos tratar aqui sobre a litosfera, essa camada sólida, e sobre essa camada sólida nós vamos entrar no assunto das teorias dos continentes. Os continentes são essas imensas, né, massas de terras, né, que não estão submersas, certo? E nesses continentes, né, começou-se a se observar que os continentes eles tinham em suas extremidades formações parecidas, né? Formações parecidas. E começa-se a uma busca por explicações, certo? O questionamento, né, dessa teoria dos continentes é como foi que esses continentes, eles em algum momento foram juntos? E algumas das perguntas. Bem, um dos primeiros cientistas a se aventurar sobre essa teoria, buscar respostas, criou a conhecida teoria da deriva continental. Foi o alemão Alfred Wegener. Ele criou a teoria da deriva continental, isso em 1912, né? E ele, segundo ele, né, em algum dado momento, né, cerca de 250 milhões de anos atrás, certo? O planeta Terra, os continentes, eles eram todos unidos em uma grande massa de terra conhecida como Pangeia. Né? Algo aconteceu que provocou então um progressivo fracionamento dessa massa de terra, né? Como você vê aqui, passou-se 50 milhões a 200 milhões de anos atrás, a 75 milhões de anos atrás, no período Jurássico, né? A 65 milhões de anos atrás. E atualmente, observe que nós saímos de 250 milhões de anos atrás aos dias atuais e os continentes eles iniciaram um progressivo afastamento. Bem, Wegener apresentou essa teoria, certo? Só que ele não conseguia provar, era só algo empírico, né? Algo que estava mais no aspecto das ideias, né? Através de perguntas, né? Como por exemplo, como é que a costa sul-americana se encaixava nessa parte aqui da África, né? E aí, essa foi justamente a falha na teoria dele, né? Por quê? Ele estava certo, os continentes, digamos aí, estavam em um processo de afastamento? Realmente estavam, só que ele não tinha como provar, né? Por quê? Porque quando perguntado, né, o que provocava esse afastamento, ele não soube responder. Essa pergunta, né, o que provoca o afastamento dos continentes, só vai ser respondido anos depois, pós Segunda Guerra Mundial, 1945, certo? Então essa foi a teoria da deriva continental, é a teoria que afirma que os continentes estão em um processo de afastamento, certo? A falha dela é que ela justamente não explica o que provoca esse afastamento. E aí
vem a segunda teoria, né, que é a teoria das placas tectônicas, né? Teoria das placas tectônicas. A teoria de Wegener foi essa, né? Teoria do deriva continental. A teoria das placas tectônicas, ela justamente vem responder, né, aquela pergunta: por que os continentes se afastaram? E aí, a partir de 1945, todo o parte dos fundos dos oceanos foram mapeados, né? Foram mapeados. E aí chegou-se a esse mapa aqui, ó. Esse aqui é o planeta Terra, né? E aqui sem os oceanos, né? Só a parte aqui sólida, que tem embaixo dos oceanos. E foi provado que não são só os continentes que se afastam. Os continentes, eles estão em cima de placas e essas placas é que se afastam. Observe bem aqui, olha. Essas aqui são as bordas das placas, né? Então essas placas estão em constante afastamento, estão se afastando em um determinado momento. Em outros locais elas estão se chocando. E daí é que eu coloquei aqui para vocês, né, os movimentos de placa. Existem 3 movimentos de placa: o convergente, o divergente e o transformante. Veja só, certo? Pessoal, ó, essas aqui, esses pontinhos em amarelo, né, destacado aqui, são áreas, né, instáveis, onde está acontecendo choques de placas, e é justamente onde ocorre fenômenos como vulcanismo, terremotos, certo? Bom, até aqui. Aqui você está vendo os continentes, olha, gente. Os continentes, ele aqui numa visão mais frontal, né? E essa parte aqui, ó, seria as placas, ó. Aqui é uma placa, essa seria outra, tudo faz parte da litosfera. Observe bem que essa placa está vindo nessa direção e essa daqui. Então elas estão se chocando. Então uma placa está entrando de volta no magma, indo para o interior da Terra, enquanto que outra está subindo, né? Então aqui é o movimento convergente, elas estão se chocando, certo? Elas estão se chocando. Quando tem movimento convergente, você tem a formação aqui, ó, de montanhas, certo? Na superfície, próxima da região de choque de placa, formação de grandes fossas oceânicas, grandes profundidades nos oceanos. O outro movimento é o movimento divergente. O que é o movimento divergente? De afastamento. Observe que nessa parte aqui da placa, uma parte está indo para esse lado, enquanto que a outra parte da placa está indo para esse. Então esse movimento aqui é conhecido como movimento divergente, divergência, de afastamento. Observem que elas estão se afastando e o que está acontecendo? Está aparecendo aqui uma fissura no fundo dos oceanos. Quando essa fissura aparece, né? Então esse material aqui pastoso, né, o magma, que é o que a gente vê nos vulcões, né, ele começa a vazar, né, e entrar em contato com a água do oceano. Ele inicia um resfriamento e forma logo rochas. E dá início aqui à formação de montanhas no fundo dos oceanos. Com o passar de alguns milhões de anos, essas montanhas aqui vão sair de dentro dos oceanos, porque elas estão crescendo aos poucos, e vai dar início aí à formação de ilhas vulcânicas, certo, gente? Bom, e qual é a terceira, tá aqui, ó, um exemplo também de placa divergente, né? É o que está acontecendo entre a África e a América, né? Então aqui, ó, no meio do Oceano Atlântico está se formando uma cordilheira de montanhas que ainda está submersa, ainda está abaixo do oceano, mas com o passar de alguns milhões de anos, a tendência é justamente essas montanhas saírem do interior do interior do oceano. Bom, certo? Então a divergência. E aí, ó, a outra placa é a conhecida placa do movimento transformante. O que é o movimento transformante? Elas estão em equilíbrio, certo? Então elas não estão nem se afastando e nem se chocando. Porém, em alguns momentos, essas placas, elas podem se tocar, e aí quando elas tocam, né, podem dar origem aí a um terremoto de grandes proporções. Tá aqui eu trago para vocês, né, a falha de San Andreas, né, no deserto californiano, né, é uma região onde ocorrem muitos terremotos. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula.